Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. O tema do programa de hoje é o aumento explosivo da dívida dos Estados Unidos. A maior economia do mundo nunca esteve tão endividada. Primeiro, o crescimento de gastos durante a pandemia de Covid-19 elevou a dívida americana de forma inédita. Agora, o cabo de guerra entre republicanos e democratas no Congresso é um obstáculo para o controle do orçamento dos Estados Unidos. E aqui já aviso, não há melhora das contas públicas à vista na próxima década. O que significa a dívida americana em trajetória de alta? Quais são as implicações disso para o Brasil e para o mundo? A gente vai responder essas perguntas e vai falar sobre mais dois temas: o ritmo morno da economia na zona do euro e no Reino Unido e os dados que indicam que o PIB brasileiro pode ter encerrado 2023 um pouco melhor do que o esperado. Eu sou a Bianca Alvarenga. E eu sou a Thaís Andréa e hoje é 19 de fevereiro de 2024. Vamos lá? Está agora à mesa uma discussão que parecia inimaginável até pouco tempo atrás. O que pode acontecer se os Estados Unidos, a maior economia do mundo, não controlarem a sua dívida? A trajetória das contas públicas do país é motivo de apreensão. Nos próximos 5 anos, a dívida americana deve saltar para 137% do PIB, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Em 2019, essa relação estava em 108%. Os dados do FMI mostram os Estados Unidos na contramão das economias europeias, que devem estabilizar ou até diminuir o seu endividamento após o fim da pandemia de Covid-19. Fazendo uma pequena retrospectiva, a gente lembra que o aumento de gastos para prover apoio à população durante a emergência sanitária, embora esses gastos sejam perfeitamente justificáveis, isso foi uma das razões para a explosão da dívida americana. O governo do país distribuiu mais de 5 trilhões de dólares para amenizar os impactos da pandemia. Cerca de 150 milhões de famílias americanas foram beneficiadas pelo auxílio financeiro. O desafio para os próximos anos é desarmar a bomba fiscal e colocar o orçamento sob controle novamente, para que a dívida não aumente. Essa questão se torna ainda mais urgente diante das taxas de juros mais elevadas nos Estados Unidos, e juros mais altos ampliam o endividamento, né? Mas, infelizmente, a estabilização ou redução da dívida não está no horizonte. Dados do Escritório do Orçamento do Congresso dos Estados Unidos mostram que 2 pontos essenciais para esse controle da dívida não devem ocorrer. Primeiro, dificilmente o déficit fiscal vai melhorar. Os Estados Unidos devem seguir registrando déficit primário até pelo menos 2034. Lembrando que o déficit acontece quando as receitas não são suficientes para cobrir as despesas, excluindo o pagamento de juros. Essa diferença entre receitas e despesas está em 4% do PIB e deve persistir nos próximos anos. A percepção no mundo político é que, seja qual for o vencedor das eleições presidenciais deste ano, o problema não deve ser remediado. Propostas de aumento de gastos e de cortes de impostos aprovadas nas últimas décadas dificilmente vão ser revertidas nos próximos anos, dada a divisão no Congresso. E o segundo ponto que dificulta o controle das contas públicas nos Estados Unidos é o aumento do próprio custo da dívida. A gente sabe que os juros básicos americanos que orientam o custo da dívida pública estão no maior patamar em mais de 20 anos. Então, a gente tem aí uma combinação de taxas maiores e dívida mais elevada, o que faz com que o pagamento de juros ocupe um espaço cada vez mais relevante no orçamento. Só para você ter uma ideia, em 2024, pela primeira vez na história, os Estados Unidos devem gastar mais com juros do que com defesa militar. O quadro definitivamente não é bom. Recentemente, o Nassim Taleb, que é conhecido por estudar eventos de risco na economia, ele disse que existe a possibilidade de os Estados Unidos viverem uma espiral da dívida, dado o potencial de o problema se retroalimentar. Aqui vale aquela lógica que a gente citou agora há pouco. Juros elevados aumentam a dívida e dívidas maiores costumam resultar em juros mais elevados. A preocupação entre economistas é crescente. O ex-secretário do Tesouro americano, Robert Rubin, afirmou que as discussões sobre redução do endividamento nos Estados Unidos estão divididas politicamente entre republicanos, que se recusam a aumentar impostos, e democratas, que não vão abrir mão de alguns gastos. Ele lembrou que essa perspectiva preocupante já está se traduzindo em um custo maior dos títulos longos nos Estados Unidos. Ou seja, os investidores já estão cobrando juros mais altos para emprestar dinheiro ao governo americano, vislumbrando os riscos maiores decorrentes do crescimento da dívida nos próximos anos.
Prova disso é que o retorno prometido nos títulos americanos com vencimento em 10, 20 e 30 anos mais do que dobrou desde 2020, partiu de pouco mais de 1% para mais de 4%. Esse salto é resultado principalmente da alta da taxa básica de juros, mas também da piora na percepção de riscos pelos investidores. E uma vez que o mercado americano é o mais relevante globalmente, juros mais altos nos Estados Unidos podem contaminar, digamos assim, outros países. Não só outros países, né? Outros ativos financeiros. O risco é de um aumento no custo do endividamento para governos e empresas. É um problema com potencial para afetar todo mundo. Bom, mas qual a chance de esse problema escalar ainda mais e de os Estados Unidos chegarem a um ponto em que vai ser difícil emitir ou até pagar as próprias dívidas? Será que esse é um risco relevante? Para buscar respostas para essas perguntas, o Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank, explica como funciona a lei que rege as contas públicas americanas e o que pode acontecer nos Estados Unidos diante da alta do endividamento. Vamos ouvi-lo. Ao contrário do Brasil, que teve diversas regras fiscais ao longo do tempo, os Estados Unidos têm uma mesma lei desde 1917. Desde então, a dívida pública cresce de acordo com o limite aprovado pelo Congresso. Toda vez que o teto da dívida é atingido, cabe ao parlamento discutir e aprovar um novo limite. Isso já aconteceu muitas vezes. Desde 1960, o Congresso alterou ou suspendeu temporariamente o limite da dívida em mais de 70 ocasiões. A última vez em que essa discussão aconteceu foi no ano passado. Em janeiro de 2023, a dívida dos Estados Unidos alcançou o teto de 31 trilhões de dólares. Para que o governo pudesse continuar a emitir dívidas e pagar as contas previstas no orçamento, ele precisava do aval do Congresso para ampliar o teto. Mas foi aí que surgiu um impasse. Os parlamentares republicanos exigiam que o governo de Joe Biden diminuísse as despesas, em troca de aprovar o aumento do teto. Os democratas não cederam de imediato, e as discussões sobre a ampliação do limite da dívida se arrastaram até junho. Na falta de uma solução, o governo americano ficou sob o risco de não conseguir pagar gastos comuns, como salário de funcionários públicos e despesas de custeio de escolas e hospitais, por exemplo. Na época, até houve um certo receio de um calote temporário da dívida pública americana. Mas isso não aconteceu, porque nos 45 minutos do segundo tempo, o Congresso fez um acordo com o Executivo para que o teto da dívida fosse suspenso até janeiro de 2025. E é assim que as coisas estão. A dívida americana está crescendo sem um teto em vista e já alcançou mais de 34 trilhões de dólares. Mas mesmo havendo uma grande preocupação sobre esse tema, a gente acredita que a chance de um default, de um calote, é muito baixa, principalmente porque os Estados Unidos se endividam em dólar, moeda que o próprio país emite. Por outro lado, a piora na situação das contas públicas americanas pode causar uma alta da inflação. E aí os efeitos possíveis são vários, desde uma desvalorização global do dólar até uma perda de valor da própria dívida do governo americano. Ou seja, por mais que a gente ouça algumas pessoas dizendo que a alta da dívida americana não deve ser uma preocupação, porque os Estados Unidos são emissores de dólares e são a maior economia do mundo, a realidade não é tão simples assim. O mundo todo tem a perder se eles não conseguirem controlar a sua dívida pública. O assunto agora é a Europa. Por lá, os indicadores da economia continuam a retratar um quadro frágil. O índice de gerente de compras, o PMI, indica apenas uma ligeira melhora na atividade econômica na zona do euro e no Reino Unido em fevereiro. Lembrando que o PMI é um indicador relevante que ajuda a medir mensalmente a temperatura da economia. A zona do euro teve um pequeno alento em fevereiro, a julgar pelos dados divulgados na semana passada. O PMI composto, que considera a atividade da indústria e de serviços, avançou para 48,9 pontos na zona do euro. Um PMI abaixo de 50 pontos sugere contração econômica. O destaque negativo ficou para o setor de manufaturas da Alemanha, que voltou a piorar. Por outro lado, a ligeira melhora na economia da França, que é a segunda maior do bloco europeu, compensou tal contribuição negativa da Alemanha. A exemplo do que aconteceu na reta final de 2023, o PIB da zona do euro parece estar andando de lado, mas ainda fora de uma recessão.
Já o Reino Unido viu uma melhora mais consistente nos dados do PMI de fevereiro, embora, vale lembrar, o PIB britânico ficou negativo nos 2 últimos trimestres de 2023, o que indica uma recessão técnica. O setor de serviços do Reino Unido veio melhor do que o esperado, mas a indústria continua em território contracionista. O PMI composto britânico ficou em 53,3 pontos em fevereiro. Na nossa visão, a atividade econômica na zona do euro deve continuar fraca em razão do ritmo lento da economia alemã, dos juros em nível recorde e da perspectiva de taxas elevadas por mais tempo. Já o Reino Unido parece estar superando a recessão, mas não deve apresentar crescimento forte à frente. No Brasil, os dados do IBCBR de dezembro, divulgados pelo Banco Central na semana passada, esses dados indicaram um desempenho um pouco melhor do PIB no final de 2023. O IBCBR é considerado uma prévia da atividade econômica, porque ele acompanha a evolução mensal do PIB no Brasil. Esse indicador avançou 0,8% no último mês do ano passado. Considerando esse resultado e outros indicadores observados por nós, a gente acredita que a economia brasileira avançou 0,1% no quarto trimestre de 2023. Lembrando que, algumas semanas atrás, nossa projeção ainda era de uma ligeira queda nesse resultado trimestral. Além do IBCBR, a pesquisa mensal de serviços já havia sugerido uma atividade econômica um pouco melhor nos últimos 3 meses do ano passado. O volume de serviços prestados às famílias, por exemplo, avançou 3,5% em dezembro e recuperou o nível pré-pandemia. Os números do PIB de 2023 vão ser divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, dia 1º de março. A gente estima uma alta de 3% na economia brasileira no ano passado. Já para 2024 e 2025, nossa projeção é de um crescimento de 1,5% do PIB. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, o IBGE divulga a prévia da inflação de fevereiro. A gente projeta uma variação de 0,85% no IPCA 15 e essa alta deve ser impulsionada pelo grupo de educação. Na quinta-feira, a gente vai acompanhar o resultado do PCI, o indicador de inflação dos Estados Unidos, que é observado de perto pelo Banco Central americano. Nossa expectativa é que o índice continue mostrando uma inflação persistente em serviços. Vale lembrar só que, apesar dessa pressão de serviços, o PCI tem se mostrado mais comportado que o outro indicador de inflação americano, o CPI. Também na quinta-feira, sai a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD de janeiro. Esperamos que a taxa de desemprego brasileira tenha ficado em 7,7% no mês passado. Na sexta-feira, saem os dados de fevereiro da inflação da zona do euro. Nossa expectativa é que o índice continue desacelerando, mas ainda pressionado pelos salários elevados e pelo mercado de trabalho aquecido. Por fim, como a gente falou agora há pouco, no dia 1º, sexta-feira, sai o resultado do PIB brasileiro no quarto trimestre e, consequentemente, o consolidado de 2023. Todos de olho nos dados para saber se a economia teve mesmo um último trimestre melhor que o esperado. Bom, é isso, chegamos ao fim do episódio. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Eu aproveito para fazer um convite. Que tal seguir o Macro Review na sua plataforma de áudio? Milhares de pessoas já seguem nosso podcast e recebem um aviso toda vez que um novo episódio vai ao ar. Que tal dar esse apoio pra gente, hein? Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e roteiro são desse time todo junto comigo, Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Ana Vischer. E reforçando aqui o convite da Thaís, você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!